Então, meninas, vamos aproveitar que já limpei aqui, vou mostrar pra vocês o banheiro como ficou e o tour também do banheiro aqui, pra mostrar pra vocês como que tá ele, né? Aqui, ó, é uma pintura bem antiga, a gente já pintou um monte de vezes essa parede com tinta para área molhada, sabe? Mas sempre sai. Aqui, ó, era a parte do fundo, né, que dava acesso à cozinha. Fechemos, eu coloquei a toalha aqui, bem limpinho, o banheiro ficou assim, bem limpinho. O chão também, bem limpinho. Aqui. Bem simplesinho, mas tudo limpinho, tudo organizado, graças a Deus. Eu falo pra todo mundo assim, gente, a casa, o que é da gente pode ser no chão de barro, mas sendo da gente, estando limpinho, é o que importa. Esse banheiro aqui mesmo, igual eu tinha explicado pra vocês, esse banheiro aí vai ser desativado, né? A gente tá usando agora, porque a gente tem o banheiro, o nosso quarto aqui ainda. Assim que fazer o nosso quarto, vai ser desativado esse banheiro. A gente não pretende arrumar ele, porque é uma coisa antiga, a gente vai demolir esse quarto, vai demolir esse banheiro, em nome de Jesus, tudo vai dar certo. Então, não gastei dinheiro com reboque na parede, porque acho que não compensa. É uma coisa que vai ser quebrada, vai jogar fora. Pintura mesmo, a pintura tá descascando, que eu coloquei azulejo só na parede onde tomo banho e no chão, pra não investir muito mesmo, sabe? Mas a pintura tá descascando, pode ser que eu pinto de novo? Pinto. Mas não quero ficar investindo ali, gastando coisas ali que eu sei que vai ser, não vai ser útil, né? Vai ser quebrado, vai ser jogado fora. E eu vou continuar a faxina agora, lá de fora, que é a área, a garagem e a área do fundo. Aí vocês vão começar a entender como que é a casa aqui. Como vocês podem ver, aqui tem mais um pedaço de área pra lá. Mas aí eu não vou lavar aquele pedaço, porque ele tá desmontando a moto e ficou bastante peças. Essas escadas vão sair daqui, que é do meu cunhado, essa daqui. Essa é nossa, vou ter que tirar daqui. Aqui tá as vassouras, né, que eu vou terminar de puxar água. Aí ficou assim, a garagem, né, que é a garagem, ó. Ela não é pequena também, mas também não é muito grande. Ai, vai cair. Aí aqui é tudo antigo, tá vendo? Esse piso é antigo, vai ser arrancado, esse portão vai ser arrancado. Ali é minha antiga lavanderia e ultimamente eu uso mais ela porque eu tô sem máquina, né? Aí eu lavo no tanquinho, aqui mesmo. Mas quando a minha máquina, a tampa da máquina vai chegar, acho que semana que vem, aí eu já nem uso mais aqui. Mas tá aquela bagunça, então eu não vou mostrar pra vocês hoje. Mas no próximo dia que eu for fazer faxina ali, eu mostro pra vocês. Porque eu tenho que ir no centro e resolver um monte de coisa. Então, eu não vou conseguir ficar gravando aqui. Mas assim, ó, a casa é bem antiga. Esse pedaço aqui todo vai sair. Todo esse pedaço assim, ó. Todo vai sair daqui. E ali começa o andar de cima, vai começar, sabe? Que é a parte de cima dos quartos. Vai ser ali. Aí, conforme eu vou fazendo os vídeos, vocês estão entendendo melhor. Que aqui já é meu quarto, né? Que é meu quarto, que é a parte antiga que eu te falei. Que eu falei pra vocês, né?
limpinho, limpinho. Eu sempre coloco tapete no banheiro, mas como tá muito frio aqui, os tapetes estão tudo sujos, olha. Limpinho o vaso, limpinho. Eu gosto de tapete em todo lugar da casa. Mas, como tá chovendo bastante, frio, não vai secar, vou deixar molhado. Se lavar, vai ficar perdendo, eu vou deixar secar, eu tenho que melhorar, eu lavo todos os tapetes e coloco na casa. Mas ficou limpinho, cheiroso, maravilhoso. Agora eu vou pegar limpar a sala com vocês, a cozinha ainda, e eu tenho que sair ainda. Vou ver se eu gravar tudo e limpar com vocês, tá bom?